Eu sou o professor Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 2, tema 4. Os protozoários apresentam características bastante interessantes. Eles podem apresentar hábitos de vida livre, viver livremente, podem ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Os de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes. Encontramos em rios, lagos, mares, solos úmidos e locais com muito lodo. Além disso, há protozoários que parasitam animais e plantas, causando-lhes diversas doenças e problemas de saúde. Mas alguns ainda são muito benéficos para esses seres vivos. O cupim apresenta em sua boca um protozoário que ajuda a degradar a celulose. A classificação dos protozoários está diferenciada pela identificação de protozoários unicelulares e a complexidade de suas células, que pode variar entre as espécies. Outra estrutura que também é utilizada para a classificação e identificação de um protozoário está relacionada à locomoção desses seres vivos. Dividimos os protozoários em 4 grupos: os rizópodes, os flagelados, os ciliados e os esporozoários. Os rizópodes, estruturas celulares que são capazes de se deslocar, se locomover com a sua própria membrana citoplasmática, pois ele cria uma expansão da sua membrana através da expansão citoplasmática, criando a sensação de estar sendo formado pés. São chamados de pseudópodes. Pseudo significa falso e podes, pés, falsos pés. Falsos por serem, na verdade, uma expansão do citoplasma e da sua membrana. Esse processo também é empregado na captura de alguns alimentos. Chamamos esse processo de fagocitose. A ameba é um protozoário que se desloca por pseudópodes. Os flagelados são aqueles que se deslocam por uma estrutura parecendo um chicote, que são os flagelos. Esses flagelos, mexendo-se rapidamente, transportam esses protozoários para muitos lugares em ambientes aquáticos. A giardia e o grupo dos tripanossomos são exemplos claros de flagelados. Os ciliados locomovem-se utilizando numerosos cílios, que são estruturas também, projeções da membrana que se deslocam rapidamente e faz com que esse protozoário se desloque em meio aquoso. O exemplo é o paramécio. Já o esporozoário não possui estrutura de locomoção, mas a grande maioria é parasita, como os plasmódios. A reprodução dos protozoários ocorre de forma assexuada, pela divisão binária. Lembrando que a divisão binária corresponde à divisão de uma única célula-mãe em 2 novas células filhas. E a divisão binária, ela ocorre nos rizópodes, nos flagelados e nos ciliados. Nos ciliados pode haver também outra forma de reprodução, que é a conjugação. 2 indivíduos se aproximam e transferem seu material genético entre eles. Em algumas bibliografias, tratam esse tipo de reprodução como reprodução sexuada. O reino protoictício está associado à saúde pública, à economia e também ao meio ambiente. O meio ambiente ele sofre constantemente com o desmatamento e as transformações, que são às vezes naturais, como algumas queimadas que podem acontecer, e outras relacionadas ao processo de urbanização e industrialização. Essa situação tem sido responsável por sérios problemas de saúde pública, altas incidências de doenças causadas por protozoários, como a malária, doença de Chagas
a leishmaniose. A doença de Chagas é transmitida por um vetor, por um inseto chamado barbeiro, que ao picar o ser humano pode eliminar fezes que contém o protozoário, chamado Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Se a pessoa coçar o local da picada, e geralmente o barbeiro deposita seus ovos na pele humana durante a noite, no período em que estamos dormindo, e quando sentimos algo sobre a pele, coçamos. E quando coçamos, esse protozoário se aproveita e entra na corrente sanguínea do indivíduo, contaminando. Na economia, as algas marinhas elas são utilizadas como alimento e fornecem produtos para o ser humano, como, por exemplo, o sushi, que é uma comida típica japonesa. A base do sushi é preparada com uma alga. Outra substância muito utilizada também pela indústria, em laboratório, cosméticos, medicamentos. O agar é a substância, um extrato extraído de algas e que é muito utilizado. A maioria das algas que são microscópicas, elas flutuam nas águas. Elas, juntas com as cianobactérias, já estudadas anteriormente, elas vão formar o que chamamos de fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar no ecossistema aquático. O fitoplâncton ele é responsável por cerca de 90% do oxigênio do planeta. Você possivelmente já ouviu falar na expressão que a Amazônia é o pulmão do mundo, sinalizando que a maior produção de oxigênio viria das árvores, viria dos vegetais. Mas hoje sabemos que, na verdade, 90% do oxigênio renovado no planeta vem das algas. Os protozoários, associados a outros seres vivos microscópicos heterotróficos, são constituintes do zooplâncton. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.